Seja bem-vindo! Eu sou a Ju e este é o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Mais uma vez, uma ótima semana para você que escuta esse podcast. Penso que seja a hora de colocar a casa em ordem. Este podcast voltará a ser publicado semanalmente, impreterivelmente todas as segundas. Muitas coisas aconteceram durante os últimos 2 meses com a professora aqui, mas é hora de colocar a casa em ordem. Estou morando há 3 semanas no litoral do estado do Ceará, em uma pequena cidade chamada Paracuru. A cidade é rota para a prática de kitesurf aqui no Brasil. Caso você não pratique kitesurf, mas quer aprender português em loco, ou seja, aqui no Brasil, entre em contato comigo para organizarmos o seu programa de aprendizagem de idioma e cultura brasileira, aqui na cidade que eu estou morando. Venha para a praia. Bom, se você ainda não pode vir para o Brasil e quer falar português com fluência, eu proponho o meu programa de conversação de 30 minutos todos os dias. A prática de 30 minutos todos os dias é o meu programa de estudo para conversação cotidiana. Eu estou falando sobre prática, sobre interação, ampliação de vocabulário. Estou falando de correção e de português brasileiro falado todos os dias. Como funciona? Você faz a sua inscrição, receberá o login para acessar a plataforma de estudos, irá baixar o material para aquele dia da interação, vai ouvir o material, fazer a leitura e os exercícios, selecionar o vocabulário aprendido, marcar as suas dúvidas. No horário que estiver disponível, você entrará na reunião. São 3 horários. O primeiro, às 10h30 da manhã. O segundo, às 13h30 da tarde. E o terceiro, às 8h30 da noite. Todos no horário de São Paulo. E você pode flexibilizar estes horários de acordo com a sua rotina e realidade. Não precisa participar apenas de um horário, mas você pode participar de uma reunião por dia. Mais uma vez, durante a leitura e audição do material, anote o vocabulário. Veja a estrutura gramatical. Observe os conectivos. Aprenda todo dia um pouquinho e pratique com orientação de quem estudou para isso. Não adianta apenas ouvir, venha aprender com a gente. Vamos para o episódio? Quero que pense na bandeira do seu país e no quão importante ela é. No dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil. A bandeira de um país é um dos símbolos máximos de representação daquela nação. Não à toa, nas apresentações de cada edição dos Jogos Olímpicos, as delegações de cada país adentram a cerimônia portando suas respectivas bandeiras. A bandeira do Brasil é um dos nossos símbolos mais marcantes, com suas cores fortes e estrelas e a inscrição Ordem e Progresso. Ela representa muito da história e política brasileiras. Porém, nem sempre a nossa bandeira foi como a conhecemos hoje. Sabia disso? Antes da proclamação da independência, no dia 7 de setembro, nós usávamos as cores branca e vermelha. Acho que os apoiadores do antigo governo não sabem disso.
De acordo com os símbolos nacionais de Portugal, a partir de 1822, as cores verde e amarela foram adotadas. O verde representando a Casa de Bragança, ligada à família real de Dom Pedro I. E o amarelo representando a Casa de Habsburgo, ligada à Imperatriz Maria Leopoldina. Essa mudança nas cores marcava a transição do Brasil de uma colônia com status de nação unida a Portugal para uma nação independente e soberana através de sua própria monarquia imperial. Bom, irônico isso, não é? Pois o imperador brasileiro era um descendente direto ainda da monarquia de Portugal. Em 1889, a bandeira também teve papel fundamental na mudança de monarquia para a república, representando os novos valores e ideais relacionados à nova forma de governo que se iniciava. É aqui que é adicionada a inscrição Ordem e Progresso, que atravessa uma esfera azul ao centro da obra, no lugar em que antes ficava o brasão da monarquia. Os militares eram adeptos do pensamento positivista, de uma filosofia criada por Auguste Comte e que valoriza o progresso, assim como a ordem e a organização como pilares de uma sociedade estável. Mas, já que comentamos da inscrição, vamos debulhar melhor cada elemento da bandeira brasileira. Inicialmente, o retângulo verde de fundo e o losango amarelo sobre ele passaram por uma ressignificação. Estes elementos, que costumam representar as casas monárquicas no poder, agora passam a representar as riquezas naturais e diversidade do país. A esfera central azulada carrega as estrelas da constelação Cruzeiro do Sul. Cada estrela representa um dos 26 estados e o Distrito Federal, além de refletir a configuração do céu do Rio de Janeiro no momento da proclamação da República. Isto porque, assim como havia sido a capital política e gestora do Império, o Rio de Janeiro seguiu a ser a primeira capital da República. E, como já vimos, a inscrição Ordem e Progresso, um lema positivista numa faixa branca que atravessa a esfera azul, que retrata a busca pelo equilíbrio entre a ordem social e o progresso científico e tecnológico, fundamentais para o desenvolvimento do país. A bandeira que conhecemos hoje e que balançamos com fervor a cada Copa do Mundo de futebol é o resultado de um processo contínuo de adaptações e narrativas políticas e históricas. Mais do que apenas um símbolo visual, a bandeira reflete a nossa história e valores. Mas, como todo símbolo, e até como já aconteceu com a própria bandeira brasileira, ela pode ser ressignificada com o tempo. Mais recentemente, na história brasileira, símbolos nacionais como a bandeira, a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e as cores verde e amarela, de forma geral, foram cooptadas por uma parte mais conservadora da população. Para uma outra grande parte da população brasileira, acabou-se criando um senso de distância dos símbolos nacionais, como se fosse uma forma de manter-se distante do conservadorismo em si. De certa forma, para o bem ou para o mal, talvez seja possível dizer que nunca antes na história desse país a bandeira tenha estado tão próxima da população brasileira. Seja por quem se apropriou dela para o seu discurso ideológico, seja por quem se recusa a estampá-la também por seu discurso ideológico.
Será que vamos voltar a olhar para a nossa bandeira e nos sentirmos como um povo só novamente? Boa parte deste sentimento vinha através da torcida pelo futebol brasileiro até pouco tempo. Será que o futebol ainda tem a força de unir uma nação? Será que uma outra força será responsável por isso? Ou será que a União Brasileira foi um fenômeno isolado que não retorna nem tão cedo? Estas perguntas partiram do meu fluxo de consciência. São questionamentos retóricos. Caso você queira responder, entre em contato comigo pelo e-mail contato@falarportuguesbrasileiro.com ou pelas redes sociais @falarportuguesbrasileiro. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. Vejo vocês no próximo episódio e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.